As esponjas são os animais mais primitivos que existem. Na escala zoológica, eles são os primeiros animais a surgirem. Nessa aula, eu, a professora Juliana, vou conversar contigo sobre o filo dos poríferas, animais que surgiram há aproximadamente 600 milhões de anos atrás. Bora lá? Bom, para começar, vamos falar de algumas características gerais desses animais. Como eu te falei agora há pouco, os animais que representam o filo dos poríferas são as esponjas, que podem ser tanto animais dulcícolas, ou seja, animais de água doce, mas a esmagadora maioria das espécies vai ser de animais marinhos. Como característica principal desses animais, a gente tem o fato de que elas têm o corpo formado de vários poros, vários buraquinhos, como eu desenhei mais ou menos aqui nessa ilustração. Que característica a gente precisa marcar aí que pode aparecer no teu Enem? Bom, primeira coisa, esses animais, por serem extremamente primitivos, eles vão ser animais ablásticos. O que isso quer dizer? A, na biologia, quer dizer não ou sem, e blástico está falando dos folhetos embrionários. Lá na aula de embriologia, que vai aparecer aqui no card, a gente fala que os animais podem ser classificados em diblásticos ou triblásticos. Diblásticos são os animais que na fase da gástrula apresentam 2 folhetos embrionários, enquanto que os triblásticos são os que apresentam 3 folhetos embrionários. Se você lembrar, esses folhetos embrionários vão se diferenciar em diferentes tecidos no organismo. Só que nos poríferas, a gente vai ter animais que não têm nem tecidos, nem órgãos. Então, eles não têm essa diferenciação de folhetos embrionários no embrião. Aliás, eles são animais que não formam gástrula. Eles vão formar a mórula, depois a blástula e param por aí, beleza? Então é bem importante que você grave isso, que é uma característica que sempre aparece em perguntas aí nos vestibulares. Além disso, a gente pode dizer também que esses animais têm uma assimetria. A grande maioria vai apresentar simetria radial, ou seja, uma simetria em que eu posso dividir ele em várias fatias semelhantes. Porém, muitos deles são ainda mais primitivos e não têm uma forma muito definida, e daí a gente diz que eles são assimétricos. Outra característica interessante das esponjas é que são animais que, por não terem tecidos, eles não vão ter uma musculatura tão comum nos animais. E eles vão ser todos sésseis, ou seja, fixos, bentônicos, vão se instalar sobre o substrato marinho ou substrato dulcícola e ali vão ficar. Aliás, por conta desse fato de não terem diferentes tecidos ou órgãos, a gente até tem um sub-reino dentro do qual eles se encontram. Lembra? Reino dos animais e dentro dele a gente vai ter vários filos, mas antes, entre filo e entre reino, a gente pode ter o sub-reino. No caso dos poríferos, a gente diz que eles são os parazoa, ou seja, animais paralelos, são aqueles que não têm características da maior parte dos animais. Os demais, todos os outros, então aí os cordados, que são os vertebrados, os anelídeos, nematelmintos, plateumintos, quinidários, todos eles que vão ter tecidos e órgãos, eles vão ser classificados dentro do grupo eumetazoa, ou seja, verdadeiros, animais verdadeiros, enquanto que os poríferos, por serem tão simples como eu estou falando aqui para ti, eles são parazoa, beleza? Bom, continuando aqui, outra característica deles é que eles vão ter uma estrutura numa forminha parecida com um vaso, e nós podemos destacar nessa estrutura 3 principais partes. A parede aqui, onde a gente vai encontrar os diversos poros, inúmeros porinhos, buraquinhos no corpo do animal, uma cavidade central que a gente pode chamar de espongiocele ou ainda mais comumente de átrio, e essa porção, esse orifício que fica voltado para cima, que a gente chama de ósculo. Fica ligado que ósculo significa boca, mas ele não é uma boca como a porção de um intestino, como é no caso dos eumetazoa. Ele é apenas um grande buraco, uma grande abertura por onde a água vai sair desse animal. Daí você deve estar pensando, mas Ju, se esse bicho ele não tem tecido, não tem órgão, como que ele funciona? Bom, tem que destacar para ti que como ele não tem essas estruturas, o funcionamento desse bicho vai ser muito a nível celular. Aliás, essa característica a nível celular remonta uma das principais teorias de origem desses animais, que eles teriam surgido de colônias de protozoários. Eles são tão simples que as células funcionam às vezes quase de modo independente uma da outra, não formando essa interligação tão importante nos animais eumetazoa, que tem essa interdependência entre células, beleza? Bom, aqui eu desenhei essa estrutura geral. Nesse seguinte esquema, eu peguei um pedacinho dessa esponja e ampliei para te lembrar de algumas principais células que se encontram na estrutura desse animal. Para começar, vou falar da principal e da mais importante, que é o
coanócito. É o que caracteriza esse bicho. Como eu te falei, como é que ele funciona se ele não tem nenhum tecido? O coanócito é a principal estrutura de funcionamento das esponjas. Você pode ver aqui que eu desenhei uma célula arredondada que tem uma espécie de bainha e vários flagelinhos, um flagelinho em cada uma delas. Esses flagelinhos vão bater, vão se movimentar o tempo todo, fazendo com que haja um fluxo constante de água nesse animal, de fora, passando pelos poros, entrando nesse átrio e sendo eliminado pelo ósculo. Então, o tempo todo entra e sai a água desse animal. Como você pode ver aqui, os coanócitos estão revestindo todo o átrio e os próprios poros. E o que vai fazer com isso? Bom, esse animal ele faz esse fluxo de água constante porque ele vai fazer com que a água passe por ali e traga para essas células uma série de partículas, como partículas de matéria orgânica que servirão de alimento para esse animal e também partículas de gás oxigênio que ele vai absorver para sua respiração. Acabei de te falar que o funcionamento é a nível celular. Então veja, o coanócito captura uma partícula de alimento, digere dentro da célula, então uma digestão intracelular, e vai passar esses nutrientes para as células vizinhas a ele. Então veja, não é uma digestão dentro de uma cavidade, como é o nosso caso, digestão dentro da cavidade bucal, do estômago ou do intestino. É uma digestão que ocorre dentro da própria célula. Então, coanócito, grava aí, célula mais importante, vai fazer o movimento do fluxo da água dentro do animal e também vai capturar nutrientes e digerir esses nutrientes, usar um pouquinho e passar para os demais. Além do coanócito, a gente pode citar também o amebócito, que é uma célula que vai ter uma forma meio indefinida, por isso lembra uma ameba. Ele vai fazer tanto a patrulha de capturar possíveis invasores, quanto também preenchimento dessa região. Ele também é meio que considerado uma célula tronco desse animal, já que ele pode se tornar outras células dele. Além do amebócito, nós temos os pinacócitos, que vão revestir o animal externamente. Temos ainda o porócito, que o próprio nome já diz, é uma célula em forma de poro. E ainda, muito importante, essa estruturinha aqui que eu fiz aqui, esse triangulinho, que é a espícula. As espículas são estruturas de sustentação do animal. Elas podem ser tanto de sílica quanto calcária. Então depende da espécie, do grupo de esponja que nós estamos falando, certo? Bom, dito isso, essas características gerais aqui, relembra, só fixando, a gente tem uma digestão intracelular e absorção, respiração de gases e também eliminação de excretas, tudo a nível celular. Cada célula vai fazer isso de forma individual e eliminar as excretas para o ambiente. Bom, seguimos aqui então com outra característica importante desses animais, que é a questão da reprodução. Como assim reprodução? Como que ele vai conseguir se reproduzir se ele não tem órgãos específicos? Bom, ele vai fazer principalmente reprodução assexuada, ou seja, sem mistura de material genético. Pode fazer isso de 3 formas diferentes: brotamento, fragmentação e gemulação. No brotamento, esse animal vai começar a formar um pequeno brotinho que vai crescendo, se desenvolvendo, e com o peso dele, com o tamanho dele, ele pode se desconectar da esponja-mãe, cair e formar um novo indivíduo. Essa característica de formar brotamento é muito interessante porque faz com que esses animais tenham uma característica colonial, ou seja, um fica grudado no outro, formando grandes agrupamentos de esponjas. Além disso, eles podem também fazer a fragmentação. Digamos que está passando ali um peixe, um animal grande perto daquela colônia de esponjas, bata num pedacinho da esponja, aquele pedacinho que caiu, ele pode dar origem a um novo animal. Como que ele consegue fazer isso? É porque são animais que têm um alto poder regenerativo e por essa questão de simplicidade. Veja, ele não vai se auto-quebrar para formar um pedacinho, um fragmento que vai originar um novo indivíduo. Isso acontece ao acaso, diferente do brotamento, que ele mesmo está produzindo um brotinho. Tem ainda a questão da gemulação, que isso vai ser praticamente exclusivo de esponjas de ambientes dulcícolas. Por exemplo, rios que são muito lentos e que em algumas fases do ano acabam ficando praticamente secos. Quando esse rio está praticamente seco, o animal vai desidratar e vai morrer. Para evitar que aquela população se extingua daquele local, o que vai acontecer? Esse animal, essa esponja que está lá, nesse ambiente que fica seco de vez em quando, ele vai formar uma estrutura de resistência chamada de gêmula. É uma estrutura com várias espículas em volta e dentro muitos amebócitos que vão ficar ali com o metabolismo bem baixo, mantendo a sua umidade, e quando o rio voltar a ter um volume de água importante, essa gêmula vai dar origem a novos indivíduos, beleza? E ainda, esse bicho também pode fazer reprodução sexuada, ou seja, misturar material genético.
Como? Se eles são animais fixos? Bom, acontece que eles vão liberar, as esponjas macho liberam os gametas, os espermatozoides, que vão nadar até uma outra esponja e fazer uma fecundação. A partir disso, forma-se uma larva natante. Isso é muito importante aqui para os poríferos. Por quê? Porque se ele é um animal que ele é fixo, séssil, é muito importante formar uma larva que nade por aí e consiga se deslocar para ir colonizar e conquistar outros ambientes. Um outro detalhe sobre isso, que eu falei agora há pouco de esponja macho. Nem toda espécie tem macho e fêmea. Algumas espécies podem alternar o seu sexo biológico ao longo da sua vida. Por exemplo, numa estação de reprodução, uma esponja fêmea quase não recebe espermatozoides. Então ela percebe com isso que tem baixa quantidade de machos naquela região e na próxima estação ela passa a produzir os espermatozoides. E assim dando continuidade àquela população de forma sexuada com variabilidade genética. Um último ponto aqui para falar para ti é que alguns livros você vai encontrar a questão de classificação de esponjas de acordo com o formato delas. A gente tem os ascons, os leucons e os sicons. Essa variação ela vai estar relacionada principalmente com a quantidade de reentrâncias e câmaras que esses animais apresentam. Mas o funcionamento deles é basicamente o mesmo, beleza? Bom, era isso. Eu espero que eu tenha te ajudado aqui em relação às esponjas. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e não esqueça de ver nossa aula escrita lá no curso Enem Gratuito. Um beijo pra ti. Tchau, tchau.